Olá, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje eu não vou deixar nenhuma mensagem, uma palavra bíblica, mas eu gostaria de dar um testemunho de um sonho que eu tive nesta madrugada, de sexta para sábado, o qual eu vou ser sincera aos irmãos que me afligiu o coração. Eu tive um sonho nesta madrugada e eu perguntava para o Senhor se esse sonho era profético. E o Senhor me disse que Ele me deu a permissão de que eu sonhasse. Irmãos, e eu gostaria de estar testificando neste dia, 17/4/2021, este testemunho, esse sonho que eu tive profético, que veio da parte de Deus, eu creio em meu coração. Pode ser que muitos irmãos às vezes podem questionar situações, mas não tiro da mente de vocês, realmente vocês devem questionar, questionar sim o sonho, mas eu só sei que, como Deus falou comigo, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. E nesse sonho, meus irmãos, já eram 4 horas da manhã, 4h45 foi a hora que eu consegui acordar. Nesse sonho, eu estava num lugar com mais 4 pessoas. E nós estávamos ali falando de Deus, falando de Jesus Cristo. Mas, de repente, aquele lugar se tornou em trevas. E, aparentemente, nós vimos que era um lugar muito grande. Era muito grande porque a gente ouvia a voz, e a voz ela como se trovejava naquele amplidão daquele lugar. Como se fosse um estrondo, então era ecos. Então eu acredito que aquele lugar era muito grande. Mas a gente não conseguia enxergar nada, eu não conseguia enxergar nada. Eram trevas, eu só sentia muito medo, eu sentia aflição, eu sentia que aquele lugar tinha tristeza, aquele lugar tinha opressão. E durante aquele sonho, eu fui enxergando as pessoas que estavam ao meu lado. Deus começou a me dar uma visão espiritual, que eu comecei a enxergar as pessoas que estavam ao meu lado, e eu vi que elas estavam armadas. Umas estavam com revólver, outras estavam com facas, e eu não entendi aquilo, porque até então aquelas pessoas diziam que eram cristãs. E nós estávamos naquele lugar ali. Estávamos no intuito de estarmos ali falando a palavra de Deus. Não tinha outras pessoas. Aquela escuridão então se apareceu, aquelas trevas apareceu naquele lugar. E quando eu me deparei, eu vi aquelas pessoas que estavam comigo correndo por uma pequena janelinha, um basculante, que tinha numa outra direção, contrária do que nós estávamos. Era um vasculante pequeno e saiu uma luz muito brilhante dali de dentro. E eles estavam correndo, tentando entrar por aquele vasculante. Eles estavam com muito medo. E um tentava subir em cima do outro para poder passar por aquele vasculante. E eu olhava para eles, eu não entendia. Eles tão valentes com todas aquelas armas, todos mostrando uma coragem, de repente estavam com muito medo daquele lugar em que nós estávamos. E de repente eu ouço uma voz que dizia assim: pregue o evangelho. Mas era uma voz muito potente naquele lugar. Mas era uma voz, além de potente, ela estava muito atemorizada. Era uma voz potente que saía o quê? Um alerta, e dizia assim: pregue o evangelho. Ele está voltando. E de repente eu senti do meu lado uma presença de um anjo. E ele falava assim comigo: não temas, ele é um demônio. Mas ele é menor, ele é um dos menores demônios. Não temas. E o demônio dizia assim, e aquela voz dizia, como o Espírito Santo de Deus me falava, é um demônio. Ele dizia assim: pregue o evangelho. Mas ele falava com tanta fervor, dizendo: pregue o evangelho, porque ele está voltando. Irmãos, eu comecei naquele sonho, eu comecei a sentir uma dor muito forte na minha cabeça. Eu estava dormindo e eu não estava entendendo aquele sonho. Eu pedia ao Senhor: eu quero continuar aqui nesse sonho,
para tentar entender. E eu comecei a sentir uma dormência muito grande aqui, ó, nessa parte da minha cabeça aqui, e ela pegava, eu sentia muita dor forte na cabeça, eu não conseguia mexer a cabeça, mas eu queria entender o sonho. E aquele demônio falava na boca, aquele demônio falava: pregue o evangelho. Muitos virão para cá naquele dia. E você está vendo que aqui não é um lugar bom. Porque eu sentia muito pânico ali, não sentia mais medo, porque o Espírito Santo de Deus estava ali comigo. Mas eu sentia medo, eu sentia pavor, eu sentia aquele lugar de opressão, um lugar mau. E o demônio ainda falava assim: muitos cristãos que se acham cristãos, infelizmente naquele último dia eles vão estar aqui, porque tem muitos cristãos falando que são cristãos, acreditando na sua salvação, mas infelizmente vão estar aqui. Muitos estão mornos, muitos estão vivendo com as suas vidas mornas, e Deus, ele vomita as pessoas que estão vivendo desta forma. Deus, ele não se agrada. E o demônio dizia assim: muitos estão na igreja, dizendo que estão dentro das igrejas, dizendo que estão me louvando, mas os seus corações não estão em mim. Falando da minha palavra, mas a sua vida não está em mim. E o diabo dizia: aqueles que realmente querem não viver aqui, tem que largar as práticas deste mundo. E Satanás falava assim: olha esses que estão contigo. E aí eu olhei, quando eu olhei, eles tentando sair daquela pequena vasculante, que ali brilhava uma luz muito forte. E ele falava assim: muitos vão estar assim naquele dia, porque vão estar acreditando na sua salvação, mas não estão salvos, porque não estão realmente vivendo naquilo que Deus tem ordenado. Então vocês têm que pregar o evangelho. Irmãos, eu não estava entendendo. Minha mente começou a pensar muita coisa, e aí a voz diz, aí no sonho, o Espírito Santo, o anjo falava assim: acorda, acorda. E eu sentindo muita dor na cabeça, e eu acordei. No que eu acordei, meus irmãos, no meu quarto, comecei a sentir muito medo. A minha cabeça doía muito forte, eu achava que eu ia dar alguma coisa, e eu olhava para o meu quarto escuro. O meu filho de 13 anos, ele dorme na cama ao lado da minha cama, e meu filho começou a fazer barulhos, não acordava, mas ele começou a fazer barulhos para lá e para cá, se mexia. E eu falei: vou orar. Comecei a orar e intercedendo, pedindo a Deus. O medo me tomou nesse momento, porque eu comecei a ver coisas, né, no escuro, e eu comecei a orar a Deus, clamar a Deus. Quando eu pego o celular, eu olho, eram 4h45 da manhã. E aí eu comecei, a dor da cabeça não tinha passado. E eu falei assim: primeiro eu vou começar então a orar pela minha cabeça, por essa enfermidade. Eu comecei a orar, falei: Senhor Jesus, se foi algo maligno que foi projetado na minha cabeça, jogado na minha cabeça pelos espíritos malignos, para que eu me prejudicasse, seja repreendido, que o Senhor venha repreender. E com o tempo a minha cabeça então assim foi melhorando. Eu fui começando a conseguir mexer a cabeça. Mas irmãos, eu não entendia. Eu comecei a chorar e preocupada, porque aquele demônio dizia aquilo. Eu comecei a orar. No que eu terminei de orar, eu falei assim: Espírito Santo, me dê discernimento, Senhor, deste sonho. Se esse é um sonho profético, se é um sonho que o Senhor está me alertando, me mostre como. Porque o demônio estava falando comigo no sonho, dizendo para mim pregar o evangelho, para mim falar para as pessoas que eles deveriam também pregar, porque muitas vidas irão para aquele lugar no último dia. E aí eu terminei a oração, eu fiquei sentada na minha cama e eu pedi a Deus para que Deus me desse um discernimento desse sonho. E aí eu ouvia a voz de Deus falando comigo. Depois de alguns minutos, a voz do Espírito Santo falava comigo que Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer. Eu estive no inferno, não via nada, não vi demônios, eu só ouvia a voz.
Eu só ouvia a voz e o anjo falava comigo: este é um demônio, mas não tenha medo, não se preocupe, ele é um dos menores. E o Espírito Santo falava comigo assim: ele está aqui, mas ele se arrependeu pelo que ele fez, porque o próprio demônio me falava comigo: eu estou aqui, não tem mais jeito para mim, mas as pessoas que estão aí em cima, preguem o evangelho, mostrem realmente que elas, para onde elas vão se elas continuarem vivendo na vida de erro. Então o Espírito Santo falava comigo assim: eu permiti que você tivesse esta experiência para que você pudesse entender. Tem muitos demônios no inferno, não somente estes que se arrependeu, porque lá é um lugar de trevas, lá é um lugar de sofrimento, mas para eles não tem mais jeito. E o Espírito Santo de Deus falava comigo assim: eu permiti para que você pudesse testificar na vida das pessoas que estão aqui na terra, falar para os cristãos, para o meu povo, que realmente pregue o evangelho, para aqueles que estão dormindo, que se acordem, para se acordar, porque não é hora mais de ficar vivendo no engano. E eu falei: meu Deus, glória a Deus. E eu comecei a glorificar a Deus e falar: santo, 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 santo é o Senhor. Meus irmãos, eu posso dizer que o Senhor permitiu algumas coisas acontecer comigo nesse dia de hoje, nesta madrugada. E eu levantei com o meu coração: meu Deus, precisamos então pregar este evangelho. Meu Deus, precisamos abrir a visão espiritual das pessoas. Precisamos dizer para as pessoas, e principalmente aqueles crentes que estão dentro da igreja, dizendo que são cristãos, mas não pegam a palavra de Deus para conhecer verdadeiramente Deus. Se nós dizemos que somos um povo de Deus, nós temos que conhecer o nosso Salvador, nós temos que saber quem é Ele, nós temos que ter uma intimidade com Ele. Porque sem termos a intimidade com Ele, não podemos dizer que somos servos dEle, não podemos dizer que somos filhos. Muitos vão na igreja, cantam, mas os seus louvores não passam, Senhor, do teto, não passam do teto. Precisamos reconhecer quem é Jesus verdadeiramente. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos buscar a presença de Deus. Jesus está voltando, meus irmãos. Muitos acham que estão salvos, mas verdadeiramente não estão. Porque não querem se santificar, não querem deixar este mundo, não querem largar as práticas deste mundo. Devemos nos purificar, devemos nos limpar. Jesus está voltando. Precisamos pregar o evangelho às pessoas, precisamos orar pelas pessoas para que elas possam abrir as suas visões espirituais. Irmãos, não é por acaso que eu estou aqui dizendo para vocês sobre o que aconteceu. Eu posso sentir ainda como eu vivi naquele sonho. E eu levantei com a cabeça impactada, com a parte da minha cabeça impactada. Não é hora mais de nós brincarmos, meus amados irmãos. Vamos colocar a nossa vida no altar. Como o próprio demônio ali, permitido pelo Senhor, falando comigo. Pregue o evangelho, porque muitos naquele último dia estarão aqui, se eles não mudarem. O próprio demônio ali não quer mais ficar ali naquele lugar, mas não tem mais jeito para ele. Porque uma vez morto para maldição, não tem jeito. Então, irmãos, através deste sonho, através desse sonho profético, eu venho clamar a vocês, entreguem sua vida verdadeiramente ao Senhor. Não fique achando, não fique se deleitando, não fique achando que neste mundo tem coisas que você ainda precisa e você deixa o seu coração nestas coisas. Largue este mundo e corra para Jesus Cristo. Jesus está voltando, nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos que isso tudo está acontecendo para o fim. Vamos buscar a presença de Deus verdadeiramente.
Vamos ser um somente com Cristo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu oro pela vida de vocês. Eu oro pelas nossas vidas, que possamos realmente entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Jesus não quer que sejamos cristãos de banco. Jesus não quer que sejamos cristãos de noveleiros e quando tá domingo nós vamos para a igreja. Deus, ele quer que nós venhamos a nos sacrificar. Ah, Deus não quer mais sacrifício, porque o maior sacrifício ele fez por nós na cruz. Balela, isso é uma mentira. Jesus fez sim um grande sacrifício e é por isso que nós temos que nos sacrificar. Se você não quer deixar a sua novela, você não quer deixar as suas práticas que desagradam ao Senhor, como que você vai morar com Jesus Cristo? Nós, na nossa vida, arruma ao céu, temos que ter sacrifícios, temos que largar sim neste mundo tudo aquilo que nos impede de estarmos mais próximos de Cristo. Nós temos que nos sacrificar para estar vivendo debaixo da vontade de Deus, porque Ele requer sim um compromisso, Ele requer sim uma limpeza na nossa vida, tanto espiritual quanto física. Vamos largar as práticas deste mundo. Jesus está voltando. Amém. Glória a Deus.